O texto 4 tem caráter metalinguístico, ou seja, parte da análise da língua para entendimento de algo. A frase abaixo, em que essa preocupação com a língua está ausente, é... Cara, essa questão, ela dá raiva, né? Dá raiva na gente quando a gente vai fazer, caraca, caráter metalinguístico. Primeiro, não está prevista aqui a função de linguagem, mas nós colocamos no curso a função de linguagem. Por quê? É importante entender os elementos da comunicação, né, para poder perceber as funções de linguagem, e a metalinguística tem isso. E aí acontece o seguinte, ela falou, caráter metalinguístico. Por que caráter metalinguístico? Ou seja, ela explicou. É metalinguístico porque parte da análise da língua para entendimento da própria língua, para entendimento de algo. Então a função metalinguística é o código explicando o código, é a palavra explicando a palavra. Esse é o caráter metalinguístico, beleza? Show de bola. Aí é o seguinte, a frase abaixo em que essa preocupação com a língua está ausente é... Então eu vou ler o texto 4 só para você perceber comigo essa relação metalinguística, tá legal? Palavra explicando palavra. Olha só, o texto tem esse tom metalinguístico, veja bem. O primeiro passo para delimitar os aspectos gerais do que seria o inquérito policial pode partir do próprio vernáculo. Então, o próprio vernáculo explica isso. Inquérito, que pode ser entendido, e aí ele vai explicar, vai dar um conceito, como o ato ou efeito de inquirir, palavra explicando palavra, tá vendo? Conjunto de atos ou diligências com que se visa apurar alguma coisa. Ao passo que o verbo inquirir, do qual o substantivo deriva, pode ser definido como procurar informações acerca de, indagar, investigar, pesquisar, ou ainda fazer indagações, investigações, pesquisas, perquisições, de natureza filosófica ou científica. Então, veja, ele partiu da própria palavra, da essência da palavra, para fazer definições. Isso é metalinguagem, é palavra explicando palavra. Tudo bem? Aí, a questão deu aquela puxadinha para a gente, né? O texto tem caráter metalinguístico, palavra explicando palavra. Isto é, parte da análise da língua para entendimento de algo. A frase abaixo em que essa preocupação com a língua está ausente é, eita, uma frase é só uma declaração. Não leva em conta o aspecto metalinguístico, isto é, palavra explicando palavra, tá? Então, olha só, alternativa A. No Rio, os alunos dizem colar. Na Bahia, é pescar. Ah, terror, olha só. Tem caráter metalinguístico aí? Eu consigo perceber, ele está falando das palavras conhecidas, né? Então, colar no Rio é colar, já na Bahia é pescar. Então eu posso entender que colar é o mesmo que pescar, cada um na sua região. Então, de certa forma, você tem palavra explicando palavra. O que é colar? Ah, colar é pescar na Bahia, correto? Então você deu sinônimo, você explicou o que é. Ah, então tem palavra explicando palavra. É característica metalinguística. Correto? Ah, rapaz, é mesmo, hein? A gente trabalha na variedade linguística e tal. Preconceito abrange uma série de problemas. Mas olha só, ele não falou o preconceito, ele não declarou assim, ó, preconceito abrange uma série de problemas, tá? Então, o ato, né, de ser preconceituoso, né? Então, essa situação de ser preconceituoso, essa característica de ser preconceituoso abrange uma série de problemas. Rapaz, isso pode trazer vários problemas para você. Não falou isso. Veja bem aqui, olha. A alternativa B, ela especificou o nome preconceito. Eu quero me prender à palavra, ao sentido da palavra. Então, o nome preconceito, quero, leitor, que você atente ao nome preconceito. O nome preconceito, ele está enraizado, ele tem raízes numa série de problemas. Vírgula, como? E aí eu posso especificar cada problema. Tudo isso significa preconceito. Concorda comigo? Veja, a alternativa não falou o preconceito abrange uma série de problemas. Ele não falou isso. Ele quer dar conceito. É como se essa frase aqui ela estivesse dentro
dentro das definições de preconceito. Você já viu, a gente já fez até uma prova, na aula de tipologia textual também a gente já falou, sobre a definição. Então a gente tem várias formas de definir. Então a primeira forma é você falar que uma coisa é outra, e aí você trabalha por similaridade, com sinônimo. Uma coisa é algo, então você tem ali o hipônimo e depois o hiperônimo. E assim vai, né? Você pode exemplificar para reforçar e tal. Então vamos supor, tá? Vamos colocar a ideia de que essa frase aqui, ela constituiria, estaria dentro da relação de definição de preconceito. Tá legal? Então aí, uma frase seria essa, dentro dessa definição. Olha, o nome... o que é preconceito? Preconceito é isso, assim, 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 assado. Agora eu vou me ater ao nome preconceito. O nome preconceito abrange uma série de problemas. Vírgula como? Aí eu posso colocar vírgula como e vou explicitar quais são os problemas. Concorda comigo? Então olha só, preconceito... E aí eu tenho um elemento hiperônimo de problemas. Porque o preconceito é um tipo de problema. E quais são os problemas? Eu posso especificar todos ali. Tudo bem? Então, tem uma relação metalinguística? Sim, sim. Porque o preconceito, ele abarca, no seu conteúdo semântico, no seu sentido, ele abarca diversos problemas. Ah, sim, terror. Ele abrange uma série de... O nome preconceito, ele abrange... vários problemas, como isso. Então eu poderia entender esta frase aqui sendo uma das frases que constituem a definição de preconceito. Eu posso começar falando, o preconceito é assim, assado, parará, ponto. O nome preconceito, que aí eu posso fazer na raiz, o nome preconceito veio do latim, tal coisa assim, assado, e abrange uma série de problemas. Ou, o nome preconceito abrange uma série de problemas. Tudo bem? Então me ative ao nome, a palavra explicando palavra. Olha a letra C. A gíria registra maneiro em lugar de elegante. Então, numa linguagem formal, nós dizemos elegante. Numa linguagem informal, nós dizemos maneiro. Assim como no Rio falamos colar e na Bahia falamos pescar, na linguagem formal nós falamos elegante, na linguagem informal nós falamos maneiro, significando o quê? Maneiro e elegante são sinônimos. Significando, então, que a gente tem aqui elemento linguístico, é palavra explicando palavra. Coloquei sinônimo. Olha aí a metalinguagem. Palavra explicando palavra. Veja, não se falou na alternativa D, o Amazonas, o Amazonas, isto é, a região amazônica e tudo mais. O Amazonas, o estado Amazonas, não é isso que está falando falar. É o nome. A palavra Amazonas tem documentação histórica. Tem registro histórico. Tem origem histórica. A palavra Amazonas, ele não está falando sobre o estado. Não. Não é uma simples declaração. O Amazonas tem documentação histórica. O estado do Amazonas? Sim, lógico. Tem registro histórico na história do Brasil, por exemplo. Não, terror. Eu estou falando sobre o nome Amazonas. Palavra explicando palavra. Rapaz, agora eu estou fazendo aqui uma restrição para o nome Amazonas. Eu estou me atendo à palavra. Olha, o nome Amazonas tem documentação histórica. Por quê? Nesse caso, por que tem documentação histórica? Porque o nome Amazonas não nasceu agora, né? Com a descoberta do Brasil, das regiões que foram exploradas e tal. Tem o estado do Amazonas, então aí a relação, essa documentação histórica é só dessa região? Não. Na realidade, a palavra Amazonas, ela tem, historicamente, né? São as mulheres guerreiras da antiguidade. Né? Então, nesse caso, as Amazonas geraram lá o estado Amazonas. Então tem documentação histórica, tem referência histórica. O nome Amazonas tem referência histórica, é isso que ele quer dizer. Veio de qual palavra, assim, se assado, pará. Então o que eu quero que você observe aqui é o seguinte, olha, alternativas. Alternativa A, ela casa com a alternativa C, porque ela trabalha sinônimo. Olha, colar tem o mesmo sentido de pescar, metalinguagem.
palavra explicando palavra. Noção de igualdade. Alternativa C. Maneiro tem o mesmo sentido de elegante. Mesma coisa. Então, você vai ver, a alternativa A e C tem a mesma ideia, tá? Sendo trabalhada. Alternativa B, olha como é que a banca foi caprichosa. Ela não falou, o preconceito abrange uma série de problemas e o Amazonas tem documentação histórica. Por quê? Porque aí, nesse caso, eu falo, o preconceito, então esse problema que é o preconceito, né? O preconceito abrange uma série de problemas. Isso é apenas uma declaração minha. Não, terror. Eu quero que você tome cuidado no aspecto semântico. O nome preconceito carrega uma série de problemas, como isso. Está na sua essência. O nome semântico, metalinguagem. Não é o Amazonas, o estado Amazonas. Não. É o nome Amazonas tem documentação histórica. Tem registro histórico. Tem fundamento histórico em sua essência, em seu sentido, em sua semântica. Ah, cara. Olha, então, o nome preconceito, o nome Amazonas. Aí ele fala sobre uma abordagem semântica. Sentido também. Concorda comigo? Semântica. Então aqui é a mesma coisa, cara. Esse aqui também é a mesma coisa, ó. A B e a D, a banca repetiu para quê? Para poder te ajudar a perceber o aspecto metalinguístico, o caráter metalinguístico. Ah, Terror, mas aí você me arrebenta, sabe por quê? Porque você, na aula de função de linguagem, você falou que o dicionário ele é um repositório de metalinguagem. Aí você me quebra, porque agora você está falando coisa contrária que você tinha falado antes. Realmente. Dicionário é um repositório de metalinguagem. Por que o dicionário é um repositório de metalinguagem? Foi até a expressão que a gente utilizou. Porque lá dentro do dicionário, você tem palavra explicando palavra. E a gente até fala, ó, qual é, e não foi à toa que a alternativa E está aqui com a palavra dicionário, qual é a definição de metalinguagem? É o código explicando o código. Então o dicionário são palavras explicando palavras, pô. Então o dicionário, ele é um repositório de metalinguagem. Ali dentro está cheio de metalinguagem. Ok. O princípio do dicionário é metalinguístico por quê? Porque são palavras explicando palavras. Show? Beleza. Mas aqui a alternativa a ela falou o quê? O dicionário registra um conjunto de palavras. Ok. Isso é conceito de dicionário? Não, ele só declarou. Só declarou que o dicionário registra um conjunto de palavras. Ah, não, Terror, peraí, cara. Pô, desculpa, Terror, é o seguinte. Eu queria falar o seguinte, olha. O nome vocabulário é um conjunto de palavras. Pô, aí matou a pau, cara. Estaria sendo metalinguístico. Porque o conjunto de palavras é o quê? Vocabulário, Terror. Pô, é isso aí, cara. Vai no Volpe, procura, digita no Google agora assim, ó, Volpe, vocabulário ortográfico oficial da língua portuguesa. Volpe. Não tem sentido algum. Só registro de palavra, porque vocabulário é isso. É o conjunto de palavras. Aí você, o nome vocabulário registra um conjunto de palavras. É um conjunto de palavras. A borda, a barca, um conjunto de palavras. Metalinguagem. Ah, Teô, mas peraí. Dicionário também. Dicionário também é um conjunto de palavras. E seus sentidos. Procura um dicionário que só tenha palavra para ver. Não tem. Não existe. Isso se chama vocabulário. Vocabulário é o conjunto de palavras. Dicionário é o conjunto de palavras com seus sentidos. Pô, Terror, aí agora eu entendi. Por isso a alternativa é. Tá? Amazonas, então, aqui o registro histórico é isso aqui, ó. Mulheres guerreiras da antiguidade que habitavam a Ásia Menor. Então, na realidade, cara, para você perceber, primeiro, para estar do mesmo jeito da alternativa B e da alternativa D, que a gente de repente fala, pô, não cabe metalinguagem. Cabe, porque é o nome. Aí é o seguinte, olha, o nome dicionário registra um conjunto de palavras com seus sentidos. Aí a gente mataria a pau. Aí não teria alternativa correta, né? Porque não teria nenhuma ausente. Essa está ausente por quê? No lugar de dicionário, se tivesse colocado o nome, vocabulário, pronto, já mataria a pau aí, show de bola. Entendeu? É esse o motivo da alternativa E. Está legal?
Show de bola. Então, o dicionário não só registra conjunto de palavras, mas também com seus sentidos. Aí eu poderia entender que o registro aqui significa o quê? Abarca, traz o sentido do que é dicionário. E para a gente reforçar a metalinguagem, a gente poderia colocar o nome dicionário. Beleza? Mas não foi isso que aconteceu. A alternativa é.